Oi, eu sou Fabiane Rodrigues, você está no canal Assista Antes de Dormir. Um canal sobre curiosidades, casos criminais, mistérios, terror, análises de filmes e séries e resenhas de livros. Sejam todos muito bem-vindos. Bom, sempre às quartas-feiras eu trago vídeos voltados para curiosidades sobre o lado obscuro da vida, fatos reais por trás de um filme, de uma série de personagens famosos de filmes de terror, o lado obscuro de celebridades, e trago também análises de filmes e séries documentais e resenha ou resumo de livros que sejam mais voltados para o crime. Bom, gente, eu tô de volta aqui no canal depois de muito tempo que eu passei, na verdade, sem postar nenhum vídeo por aqui, porque eu estava, na verdade, enfrentando uma fase delicada da minha vida, que eu ainda estou tentando superar. Problemas emocionais, problemas financeiros, e eu confesso que eu estava me sentindo desmotivada para tudo nessa fase da minha vida, e ainda tem a minha faculdade que eu nem concluí, eu estava pensando até em desistir da minha faculdade. E eu confesso também que eu fiquei desanimada em postar vídeos também por aqui. Na verdade, eu estava a ponto de desistir. Na verdade, o que acontece? Eu tenho dois canais no YouTube. Esse canal aqui é o canal secundário. O canal principal, ele já é mais antigo, eu tenho já há vários anos. Ele é mais focado, assim, em ideias criativas, em vlogs. Eu falo um pouco de mim, às vezes. E ser criador de conteúdo no YouTube, tanto no YouTube quanto em qualquer outra plataforma de vídeo, não é fácil, porque é um tipo de trabalho que não te garante um retorno. Você nunca sabe se o vídeo que você posta vai ter muitas visualizações, muitas vezes não tem. Você não sabe se vai conseguir monetizar sua conta, se vai ganhar algum dinheiro. O outro canal que eu tenho, que já é mais antigo do que esse, é monetizado, esse não. E o que eu ganho no YouTube, na verdade, é muito pouco. E do outro canal, que eu já tenho há muitos anos, eu já estou há vários meses sem receber. Mas enfim, o que me motivou a voltar a produzir conteúdo para esse canal foi os comentários que eu recebi de gente que já acompanha aqui e que sentiu falta dos vídeos que eu faço por aqui. Teve gente que foi no meu outro canal mais antigo comentar em um vídeo que estava gostando muito desse canal. Então eu quero, em primeiro lugar, agradecer, porque isso me dá incentivo, isso me dá motivação. Até porque se não fosse esses comentários que eu recebi, eu não teria nem pensado em voltar para cá. E na verdade, no começo eu tive a ideia de criar esse canal para ver se as pessoas iriam realmente gostar ou não desse nicho. Era meio que um teste que eu estava fazendo. E já que eu percebo que muita gente está gostando do conteúdo desse canal, eu quero muito, em primeiro lugar, agradecer por isso. Bom, sem mais enrolação, vamos ao tema desse vídeo. Nesse vídeo, eu vou falar sobre um caso bizarro que aconteceu em abril, no mês passado, dia 16, aqui no Rio de Janeiro, em um bairro da zona oeste da cidade. Foi um fato que causou um alvoroço muito grande e repercutiu nas redes sociais, não só na internet, mas também no mundo todo. Foi até notícia no jornal New York Post, nos Estados Unidos, no Guardian de Londres e no Vanguardia de Barcelona. Rolou muitos memes, encenações daquela cena do Banco Itaú, que na verdade foi lamentável, né, gente? E esse caso foi comparado até a um filme que foi um grande sucesso no final dos anos 80, que se chama Um Morto Muito Louco. Olha o meme que fizeram na internet sobre isso, gente. Foi quando uma mulher, identificada como Érica de Souza, de 42 anos, surgiu em uma agência do Banco Itaú, trazendo junto a ela um homem em uma cadeira de rodas para que ele assinasse um empréstimo no valor de R$17 mil. Só que quando eles foram atendidos no guichê, a atendente percebeu que ele não estava legal, como ela mesma disse. Na verdade, já estava nítido que esse senhor estava morto. Quando as demais pessoas no banco perceberam isso, claro que o alvoroço foi muito grande, a cena foi gravada e esse caso viralizou nas redes sociais. E por um bom tempo ficou rolando muitos memes dessa cena bizarra.
Então eu vou falar por tópicos o que já se sabe sobre isso, o que já foi divulgado e qual é o mistério que a polícia ainda está tentando desvendar. Só que antes de narrar essa história, eu vou falar em detalhes sobre esses dois elementos principais do caso, a Érica e o tio Paulo. Eu vou falar quem é Érica, quem é essa mulher que protagonizou o caso, vou falar como é a situação dela e o que ela fazia da vida antes de ser presa. E vou falar também do tio Paulo, como era a vida dele antes do ocorrido, antes dele falecer, né, gente? Bom, a Érica é uma mulher de 42 anos, é cabeleireira, vivia da renda do trabalho dela, é mãe de 6 filhos, mora há 10 anos na comunidade Vila Aliança, em Bangu, zona oeste do Rio de Janeiro. Ela mora em uma casa simples, mas é casa própria, um bem que ela possui. Lá, ela vive com 4 filhos, um de 28, outro de 27, outro de 17 e outro de 14. A filha caçula, de 6 anos, possui deficiência devido a um retardo de desenvolvimento fisiológico normal, segundo documentos apresentados por sua defesa. De acordo com o depoimento da irmã de Érica, tio Paulo morava com a Érica e era a Érica quem cuidava dele. Quando esse senhor ficava internado, Érica era a única pessoa que ia visitá-lo. Inclusive, conforme o caso foi sendo investigado, ficou confuso saber se Érica era realmente sobrinha ou prima dele. Mas, ainda de acordo com o depoimento da irmã dela, essa confusão seria devido a uma alteração no registro de nascimento. Paulo foi registrado com o nome da mãe, enquanto Érica e a irmã no nome da avó. Logo, civilmente, Paulo seria primo de ambas, mas biologicamente é tio. E de acordo com a família, Érica tem problemas psiquiátricos. Relatórios apresentados pela família diz, de acordo com o laudo de 2022, que Érica é dependente de sedativos, tem quadros de depressão, pensamentos suicidas e alucinações auditivas. No ano passado, um psiquiatra pediu a internação dela por dependência de sedativos e hipnóticos. Um dos filhos dela afirma que Érica teria tentado suicídio várias vezes, que ela vinha passando por momentos difíceis, passando por transtornos e que ela tem acompanhamento psicológico e psiquiátrico. De acordo com depoimentos apresentados pela família à defesa de Érica, ela faz tratamento desde 2015. A defesa entende que Érica não teria aceitado que seu parente estava morto no momento em que ela o leva ao banco e que ela teria entrado em estado de negação, pois quando eles foram atendidos no guichê, ela conversava com ele normalmente. No vídeo que foi gravado, que viralizou, ela pergunta: "Tio Paulo, você está me ouvindo? Tio Paulo, você tem que apertar essa caneta mais forte." Já o delegado acredita que Érica sabia sim que seu tio estava morto. Então, eu vou deixar passando aqui nesse vídeo a cena da Érica e tio Paulo que viralizou na internet. Não tá ficando. Mas ele é assim. É. Ô tio. Ela não tá não. Se não ficar bem, você vai pro hospital, porque depois de novo. Em entrevista ao programa Fantástico da Rede Globo, o filho Lucas Nunes dos Santos
defendeu a inocência da mãe e em um trecho da reportagem ele afirma o seguinte: a minha mãe criou 6 filhos. Ela nunca precisou roubar, nunca precisou enganar ninguém para criar os 6 filhos dela. A minha mãe encaminhou 6 filhos nessa vida e os encaminhou muito bem, nos ensinando o caminho do estudo, o caminho do que é correto, tanto que meus irmãos, nós somos formados, bacharel em Direito, passamos em concurso do Corpo de Bombeiros, Fuzileiro Naval. A nossa vida é muito bem encaminhada e nossa mãe é a nossa maior inspiração. Agora eu vou falar com mais detalhes sobre o tio Paulo, como era a situação de vida dele antes dele morrer. Bom, esse homem em questão que surgiu morto no banco se chamava Paulo Roberto Braga, ele tinha 68 anos, morava no bairro Bangu, onde aconteceu esse caso. Ele tinha 4 irmãos que viviam fora do Rio de Janeiro, nunca se casou, não teve filhos. Ele morava com a Érica e os 4 filhos dela havia 15 anos. Segundo a tia de Érica e Paulo, ele até teve companheiras, mas a família que o acolheu foi essa. E a Érica, por não ter vínculo empregatício, era quem mais o protegia. Ela perguntava: tio, o senhor já almoçou? Quer comer alguma coisa? Daí ela subia a escadaria dela e dava a ele comida. A família afirmou que ele estava em um quadro de saúde debilitado devido a complicações com a bebida. Ele já havia trabalhado como motorista de ônibus, era excelente pessoa, segundo os familiares, mas tinha a dificuldade em superar o alcoolismo. E de acordo com relatos de parentes, o tio Paulo até tinha o próprio quarto na casa de Érica, mas por conta da saúde debilitada, ele tinha dificuldade em subir as escadas da casa e passou a ficar na garagem. A reportagem do Fantástico exibiu as imagens e eu vou falar como eram as condições desse lugar. E esse é um detalhe que me chamou muita atenção quando eu fui pesquisar sobre esse caso. Fotos obtidas pelo jornal O Globo revelam que Paulo vivia em condições precárias em um quarto improvisado sem janela, armário ou qualquer conforto. Esse era um quarto que ficava na garagem da casa de Érica. Seu cômodo, de aproximadamente 4 metros quadrados, tinha apenas um colchão velho sobre caixotes, forrado com lençol fino. O espaço era frio, úmido e com cheiro de mofo. E ali tinha apenas um vaso sanitário, uma pequena escrivaninha, além de poucos objetos. O que servia como única ventilação do local era apenas um buraco coberto por uma lona. Tio Paulo vivia também sem qualquer auxílio financeiro até agosto do ano passado, quando passou a receber o benefício do governo federal para idosos com mais de 65 anos de idade. O valor era de um salário mínimo. Moradores da região afirmam que Paulo era solitário, com problemas de saúde e dificuldades até para se alimentar, dependendo da ajuda da vizinhança. Sua rotina era conhecida, embora não fosse comum ver parentes na casa. E Érica, que afirmou ser sua sobrinha e cuidadora, também não era conhecida pelos vizinhos. O empréstimo que seria sacado no banco, no valor de R$ 17.975, de acordo com os familiares, foi Paulo quem teria solicitado a fim de melhorar o espaço onde vivia na garagem da casa de Érica. O pagamento do valor seria feito em 7 anos, com 84 parcelas de R$ 423,50. A família apresentou à polícia o comprovante do pedido do empréstimo. E segundo o relato do ex-marido de Érica, ele teria dado o orçamento de todo o material para a obra que seria utilizado na reforma do cômodo onde Paulo estaria vivendo. A Érica falou que queria colocar lá o piso, fazer a pintura, que queria comprar alguns utensílios para o lar, uma televisão nova, uma cama nova para que Paulo se sentisse melhor, etc. O irmão de Érica também chegou a revelar em entrevista que chegou a falar com o Sr. Paulo no fatídico dia em que Érica o levou morto ao banco. Ele disse que no momento em que chegou a falar com Paulo, a Érica tinha acabado de cuidar dele, tinha passado talco nele e colocado a fralda.
Érica disse que Paulo teria sido internado na mesma semana no UPA de Bangu com pneumonia, mas teria recebido alta no dia 15. Ela levou o tio ao banco no dia 16, ou seja, no dia seguinte. A Fundação Saúde confirmou que Paulo deu entrada na unidade no dia 8 de abril para tratar a pneumonia, apresentando dificuldade de locomoção e fala, além de pressão baixa, necessitando de aparelhos para oxigenação, e teve alta no dia 15. Érica disse ainda em depoimento que Paulo teria chegado ao banco com vida, mas a polícia ainda tenta descobrir se isso é verdade ou se ela teria feito algo que provocou a morte dele. Os atendentes do banco, ao desconfiarem que ele estava morto, gravaram a cena que viralizou na internet. Então os funcionários ligaram imediatamente para o SAMU. De acordo com o laudo do exame de necropsia do Instituto Médico Legal, não é possível dizer se Paulo morreu antes ou depois de chegar ao banco. A perícia do ML afirmou que o óbito teria ocorrido entre 11h30 da manhã e 14h30, porém, não há elementos seguros para confirmar que Paulo teria morrido no trajeto até a agência. Detalhe importante de frisar é que Érica surgiu com ele no banco por volta das 14 horas. Ela também teria pedido Uber para levar os dois até a agência, mas como a agência fica no calçadão de Bangu em uma via de pedestres e não há acesso para veículos, o motorista deixou eles no estacionamento do Shopping Real, que fica a 2 quarteirões da agência. Do shopping até o banco é uma caminhada de 10 minutos. Uma câmera de vigilância mostra Paulo já na cadeira de rodas e com a cabeça tombada, saindo do elevador do shopping empurrado por Érica. Isso foi por volta das 13 horas. O motorista de aplicativo que levou Érica e Paulo disse em depoimento que Paulo, ao ser retirado do carro por Érica, segurou na maçaneta do carro, o que dá a entender que ele ainda estava vivo. A advogada de Érica afirma que ele chegou vivo à agência, mas o médico do SAMU atestou que Paulo estava morto no guichê do banco. O delegado que está cuidando do caso afirma que Paulo teria chegado ao banco já sem vida, pois, segundo o médico, ele teria entrado em óbito aparentemente há algumas horas, o que indica esse fato afirmado. O laudo cadavérico indica que Paulo estava caquético, enfraquecido, e a causa de sua morte foi uma broncoaspiração provocada por engasgo com alimento. A polícia investiga se houve maus tratos por parte de Érica. Agora, eu vou ler aqui o que diz uma imagem que eu até baixei, que são referentes a sinais no corpo de Paulo na agência bancária. Bom, uma análise preliminar indica que Paulo morreu deitado. Quando uma pessoa morre, o sangue para de circular e se acumula em algumas áreas. São os livores cadavéricos. Como o corpo de Paulo estava sentado na cadeira de rodas com acúmulo de sangue na nuca, isso indica que Paulo morreu deitado. Até porque se Paulo tivesse morrido no banco, haveria manchas de sangue nas pernas. Os médicos não encontraram nenhum acúmulo nos membros inferiores. Entretanto, conforme revelado em matéria pela Folha de São Paulo, a Érica, que aparece nas imagens acompanhando o homem que ela chama de tio Paulo, chegou a levá-lo 2 vezes em outra agência bancária no dia anterior, dia 15, horas antes dele ter recebido alta no UPA de Bangu, no Rio de Janeiro. Érica foi autuada em flagrante por tentativa de furto mediante fraude e vilipêndio de cadáver. Vilipêndio é quando você age com desprezo e não demonstra o devido respeito à pessoa que acabou de falecer. A Érica passou 16 dias presa, mas agora está solta pela justiça. Em entrevista para a última edição do programa Fantástico, que foi ao ar no último domingo, onde ela falou publicamente sobre o caso pela primeira vez, ela disse que a relação com o Paulo era muito boa, que ele era independente, fazia o que queria, tinha uma mente muito boa. Ela até chegou a dizer que ele não era cadeirante. Quando ela foi questionada se não achou que Paulo estava fraco demais para sair de casa após ter recebido alta, ela respondeu que foi ele quem pediu para ser levado ao banco e que ela não se lembra de muita coisa que aconteceu lá naquele momento devido ao uso de remédios controlados que toma com regularidade.
Agora, para finalizar esse vídeo, eu vou falar o que diz a Justiça sobre esse caso. Nesta semana, o Ministério Público denunciou Érica e afirmou que ela agiu de forma consciente, voluntária e demonstrou total desprezo e desrespeito por Paulo Roberto. A juíza aceitou a denúncia do Ministério Público e Érica virou ré por tentativa de estelionato e vilipêndio de cadáver, que é o ato de menosprezar a pessoa morta. A magistrada revogou a prisão preventiva, alegando que Érica é ré primária, tem residência fixa e que não representa risco para a ordem pública em liberdade. A juíza relatou que Érica é portadora de saúde mental debilitada e precisa cuidar da filha menor de idade que tem necessidades especiais. A Polícia Civil do Rio de Janeiro abriu outro inquérito e investiga se ela cometeu homicídio culposo, quando não há intenção de matar. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje, em que eu narrei aqui tudo que eu pesquisei sobre esse caso com mais detalhes, para vocês entenderem melhor como que é a real situação da Érica, que protagonizou o caso, e como era a situação do Paulo antes do seu falecimento. E eu decidi narrar todo o contexto dessa história sem dar a minha opinião pessoal, e eu vou deixar por conta de vocês dar suas opiniões nos comentários, baseado em tudo que eu falei nesse vídeo, tá, gente? Então, gente, esse foi o vídeo que eu trouxe aqui, meio que para celebrar a minha volta ao canal Assista Antes de Dormir. E eu espero que vocês tenham gostado. E muito obrigada pela força de quem deixou comentários pedindo para eu voltar, tá bom? Então, gente, é isso. Beijos, fiquem com Deus e até a próxima. Tchau.